A ordem dos exercícios pode tornar seu treino muito mais efetivo, construindo assim muito mais músculo. Algumas pessoas acabam colocando os exercícios de forma aleatória e isso arregaça a intensidade e, consequentemente, o resultado que esse treino vai te proporcionar. Então eu vou te trazer exatamente o que colocar antes do treino, até uma fase preparatória, depois o primeiro exercício, que é legal, o que é bom ter no meio do treino e até o que você pode fazer no final do treino para potencializar todo esse estímulo que você manda para esse músculo para ele ficar bonito pelado. Quando você chega no treino, é interessante você fazer o que eu chamo de fase de conexão, principalmente para alguns músculos como peitoral, costas, quadríceps, glúteo. E claro, cada pessoa ela vai ter uma demanda diferente. Então, eu prefiro passar conexão para todos os músculos de todas as pessoas. Nessa fase, você vai educar o seu cérebro a puxar, demandar energia de um determinado músculo. Quando você vai fazer costas, é normal sentir mais o braço que as costas? Bem comum, né? Nesse momento, se você faz uma fase de conexão para as costas, na hora que você coloca seu músculo para fazer força e quando você coloca essa intensidade, o seu cérebro ele vai para o caminho que ele está mais acostumado e para muitas pessoas ele vai para o braço. Mas se você colocou a fase de conexão, você já meio que educou o seu cérebro no sentido de que agora você vai puxar, vai demandar energia, força lá das costas. E isso vai fazer uma diferença brutal. Algumas pessoas fazem agachamento e sente só o quadríceps, não sente o glúteo. Se você faz uma fase de conexão pro glúteo, caraca, vai mudar o game. E o contrário é verdadeiro. Sempre coloque um exercício antes mesmo de começar o treino que você consiga se conectar de forma muito intensa com esse músculo. E eu vou te dar o exemplo de uma puxada alta para as costas, porque é um exercício mais isolado para as costas e você consegue se conectar fortemente com a dorsal no caso. Não precisa ser muito intenso. A ideia, o objetivo dessa fase é você se conectar neuralmente com essa musculatura. Feito isso, você vai agora para o primeiro exercício do treino. Mas antes de te falar qual é, eu preciso te explicar algumas coisas a respeito de comprimento do músculo. Se você encurta muito esse músculo, você entra numa fase que a gente chama de insuficiência ativa. Insuficiência, ou seja, o músculo muito encurtado, ele não tem grande capacidade de gerar força. Se você alonga muito esse cara, você entra numa fase que a gente chama de insuficiência passiva. Também é insuficiência. O primeiro exercício do seu treino, eu, Lala, gosto que você trabalhe com cargas mais elevadas e estimule esse músculo com uma intensidade mais alta por meio de peso. Ou seja, se ele está muito encurtado, vai funcionar? Não. Se ele está muito alongado, vai funcionar? Não. Você vai escolher nesse momento um exercício que você trabalhe na faixa média. Comprimento médio dos fascículos ali, você vai ter uma capacidade de produzir mais força. Com isso, você entrega para o seu músculo a primeira forma de estimular a hipertrofia, que é a tensão mecânica, porque vai ter muita carga. Exercícios que você consegue fazer isso são exercícios como, por exemplo, uma rosca direta. Porque aqui ele vai estar mais encurtado, insuficiência ativa. Aqui ele vai estar mais alongado, insuficiência passiva. Aqui ele está no alongamento e encurtamento médio. Então, o primeiro exercício do treino de bíceps, por exemplo, vai ser um exercício que você está com o braço aqui do lado do corpo. Pode ser uma rosca direta, uma rosca alternada, simultânea, aí você já entendeu a ideia. Agora eu saquei! Agora eu gosto de trabalhar o músculo mais encurtado para proporcionar um trabalho mais intenso nessa faixa que ele tem muita dificuldade. E isso também me proporciona aumentar o tempo sob tensão, mas você vai ter aqui uma maior hipóxia muscular, que é exatamente esse músculo muito encurtado e dificultando assim a entrada de oxigênio por meio do sangue. E isso também é uma outra forma de estimular a hipertrofia. Então, exercícios que vão te trazer o maior encurtamento da fibra são muito interessantes de você ter nesse momento. Se a gente pensar no bíceps de novo, agora a gente vai pensar no exercício que você está fazendo com ele aqui, ó. Você pode pensar em algumas máquinas de rosca Scott. Se a gente for para tríceps, tríceps pulley, tríceps corda, porque o tríceps a gente trabalha ele desde aqui, aqui e até aqui. Então aqui ele está muito alongado, aqui ele está médio e aqui ele está encurtado. E Lala, e se eu colocar
2 exercícios com as mesmas características. O que acontece com o meu treino? Você pode fazer isso, não tem problema. Eu vou te trazer basicamente 3 fases. Então você vai colocar só 3 exercícios? Não. E se seu treino tiver 4 exercícios? Você pode colocar 2 exercícios focando na mesma fase. Mas o que eu não acredito ser interessante é você deixar uma fase de fora. Então você pode colocar 2 exercícios com um encurtamento, alongamento médio? Pode. Mas você precisa colocar um que encurta muito e um que alonga muito. O que muitas vezes acontece é que as pessoas acabam negligenciando uma fase. E aí, você não vai ter o máximo de aproveitamento desse treino. Quarta fase do nosso treino. Você vai para o terceiro exercício. Lembrando que a primeira fase foi só conexão. É para dar uma confundida na sua cabeça, viu? Você trabalhou com um comprimento médio, você trabalhou com um comprimento curto, você é inteligente. Você já sabe. Qual é a proposta nesse momento? É você estimular o máximo possível de dano tecidual desse músculo. Alongar ele o máximo possível. Os estudos recentes que analisam os exercícios e o quanto que eles hipertrofiam o músculo envolvido levam à seguinte informação: quanto mais alongado esse músculo trabalha, mais hipertrofia ele gera. Respondendo de novo a sua pergunta, Renisito, imagina se você vai lá, comprimento médio, comprimento curto e acaba o treino. Você deixou de fora o que a ciência tem mostrado ser o mais importante num treino para estimular a hipertrofia. Então a gente vai agora para exercícios que o seu músculo vai trabalhar muito alongado e aí quando você encurta, ele encurta médio, de um crucifixo máquina. Lá você consegue encurtar muito. Poderia usar ele então lá no meio do treino, pensando em encurtar? Poderia. Mas você daria então ênfase na fase de encurtamento. Mas agora a gente está colocando ele no final. Você vai usar o mesmo exercício, porém você vai alongar mais. Você vai dar mais atenção ao alongamento. Você até pode colocar uma leve pausa no alongamento. Você alonga e dá uma pausa, aí volta, porque você está enfatizando essa região. E essa é uma coisa que eu passo muito para os alunos do Muscle 60D, para a gente ter um estímulo intensificado, consequentemente maiores resultados. E a gente está falando aí de uma galera que está tendo resultados de 1 ano em apenas 2 meses. Você pode se tornar nosso aluno, tem um link aqui embaixo, inclusive vai ter no seu WhatsApp o suporte de personagens, nutricionistas e fisioterapeutas. Fora a dieta personalizada que eu vou te dar de presente, mano. Então, vê se é nosso aluno, o link tá aí embaixo, marcha. Para te dar um outro exemplo de exercício que alonga muito a musculatura, stiff. Quando você vai alongar o seu posterior de coxa, qual o movimento que você faz? Exatamente o mesmo movimento do stiff. Vamos dar outro exemplo? Quando você vai alongar o seu tríceps, como que você faz? Exatamente isso, não é? Que exercício que lembra? Costas, olha lá. Costas eu não consegui, eu não alongo costas. As costas a gente alonga colocando o braço para cima. Pula em frente fechado. Por quê? Porque você leva o braço nessa posição e o fato de você rodar esse braço para essa posição de supinado, você alonga ainda mais a dorsal. São exercícios que são bons para você colocar nesse momento. A gente vai para uma fase agora que potencializa tudo que a gente já fez, porém, existe um perigo aí. Terminou o treino? Alonga esse músculo. O músculo, quanto mais alongado, mais estimula a hipertrofia, não é? Se você alongar esse músculo depois de um treino inteiro, que ele já vai estar muito mais enrijecido, você vai estimular ainda mais a hipertrofia desse cara. Por que eu falei para você tomar cuidado? Quando a gente fala em micro lesões, a gente está falando de lesões, porém micro. Quando a gente alonga muito o músculo e tal, e machuca esse músculo alongando, você está avançando para uma lesão maior, chamada estiramento, popularmente conhecida como distensão. Se você vai alongar e alongar muito intenso, você pode machucar esse músculo. Microlesão é o que a gente quer. Se você fizer isso de forma muito intensa, a micro se torna lesão. E aí você se machucou. E faltou te entregar uma informação muito importante, que é quantas séries você vai fazer em cada exercício desse. Afinal de contas, você entendeu a ordem do treino, mas essa informação ficou faltando. Então clica aí para conectar nesse vídeo aqui.